Em junho de 1944, os céus de Londres foram aterrorizados por uma nova arma, a bomba voadora V1. Apelidada de Doodlebug, era barata, produzida em massa e imprecisa, mas forçou os aliados a desviar recursos imensos, caças de ponta e milhares de baterias antiaéreas, para conter uma ameaça que custava uma fração de suas defesas. 80 anos depois, a história se repete, não com uma bomba voadora, mas com um drone de nome simples que está frustrando a maior potência militar do mundo. Os Estados Unidos estão frustrados com este drone de baixo custo, o Shahed 136. O nome soa simples, mas aparece em relatórios de ataques a ativos de bilhões de dólares, desde o Boeing e Trace Sentry até radares conectados ao TJOR-AAD e ao MiG-104 Patriot. Ironicamente, uma arma considerada barata está forçando os mais avançados sistemas de defesa a operarem nos seus limites. Quando a Guarda Revolucionária Islâmica exibiu centenas de unidades em uma instalação subterrânea, a pergunta mudou. A questão é sobre poder ou sobre custo? É aí que reside a maior e raramente discutida ironia. Desde o início, o Irã percebeu que enfrentar potências como os Estados Unidos e Israel em uma guerra convencional era uma luta quase impossível de vencer. As lacunas em tecnologia, orçamento e alianças eram vastas demais. Portanto, a estratégia foi deslocada não para igualar a força deles, mas para drená-la através da guerra assimétrica, barata, flexível e pressionando continuamente o oponente sem a necessidade de uma vitória direta. Em meio ao domínio de armas caras e tecnologia super avançada, surgiu algo que parecia simples, mas tinha um efeito extraordinariamente grande. O Shahed 136 não é apenas um drone comum. Tornou-se um símbolo da guerra moderna, apelidado até de AK-47 aéreo. Este apelido não é sem razão. É barato, resistente e pode ser usado em grande número para pressionar continuamente um oponente. O que o torna perigoso não é apenas sua capacidade de atacar, mas a eficiência de sua operação. Com custos de produção estimados entre apenas 20 mil e 50 mil dólares por unidade, este drone pode atingir alvos a até 1.000 e 2.500 quilômetros de distância. Sua velocidade é relativamente lenta, em torno de 150 a 185 km por hora. Mas este mesmo fato o torna difícil de detectar em certas condições, especialmente quando voa em baixas altitudes. Tecnicamente, o Shahed 136 é um drone de via única. Ele carrega uma ogiva de cerca de 40 a 50 quilos e atinge seu alvo diretamente. Seu sistema de navegação é simples, dependendo de GPS e de um sistema inercial, sem a necessidade de controle complexo por um operador. Seu design também é minimalista. Uma asa em delta, um pequeno motor a pistão na parte traseira e lançado de um trilho simples que pode ser montado em um caminhão. No entanto, sua força real não está em uma única unidade, mas em seus números. A produção em massa permite lançamentos em grande escala, até mesmo milhares de unidades durante um certo período. A escolha de alvos de alto valor com armas de baixo custo não é apenas uma tática, mas uma estratégia deliberada para impor um dilema de alocação de recursos ao adversário. Isso força uma superpotência a decidir se vale a pena gastar milhões para proteger cada ativo contra uma ameaça que custa milhares, invertendo a lógica econômica da guerra moderna. E os alvos não são aleatórios. Ativos estratégicos como o Boeing E-Trace Sentry, que funciona como um centro de comando aéreo, tornam-se muito vulneráveis se seus sistemas de apoio forem interrompidos. O mesmo vale para radares de longo alcance, como o AN/FPS-117, e radares móveis como o AN/TPS-59, que são a espinha dorsal da detecção de ameaças. Quando esses drones baratos são direcionados a tais sistemas, o efeito pode ser muito maior do que apenas uma explosão. Uma interrupção no radar significa uma interrupção nos olhos da defesa. E quando os olhos estão comprometidos, todo o sistema pode perder o equilíbrio. Por trás do som das explosões e da rotação dos radares, há outra batalha, muito mais silenciosa, uma batalha econômica. É aqui que o Shahed 136 realmente mostra seu impacto. Uma unidade deste drone tem um custo estimado muito baixo. Mas para derrubá-lo, sistemas como o MiG-104 Patriot, com seus mísseis interceptadores PAC-2 ou PAC-3, podem gastar cerca de 3 a 5 milhões de dólares em um único disparo.
Outros sistemas podem chegar a valores ainda maiores por interceptador. A comparação é extrema. O preço de um único míssil Patriot pode equivaler à produção de centenas de drones. A ironia é clara: cada vez que um drone é interceptado com sucesso, é uma vitória tática, mas financeiramente uma derrota. Este desequilíbrio financeiro expõe uma vulnerabilidade crítica não no hardware, mas na logística de defesa. A questão não é se um sistema de defesa pode interceptar o drone, mas por quanto tempo ele pode sustentar essa taxa de interceptação. Estoques de mísseis de milhões de dólares são finitos e demoram para serem repostos, ao contrário dos drones baratos. A estratégia de enxame torna-se fundamental. Em vez de depender de um único ataque de precisão, o Irã envia muitos drones em uma única onda. Os sistemas de defesa aérea são forçados a trabalhar sem parar, rastreando, travando a mira e disparando um por um. Na doutrina militar, existe até um conceito conhecido como atirar, atirar, verificar, o que significa que um alvo pode exigir mais de um míssil interceptador para garantir sua destruição. Consequentemente, o custo da defesa pode se multiplicar em questão de minutos. E aqui reside o ponto crítico: nem todos os drones precisam passar. É isso que leva muitos analistas a chamá-la de uma guerra de custos assimétricos. Não se trata mais de quem tem a tecnologia mais avançada, mas de quem pode resistir por mais tempo financeiramente. Quando um lado pode produzir continuamente ameaças baratas em grande número, enquanto o outro deve gastar muito a cada resposta, o equilíbrio lentamente começa a mudar. Se olharmos mais a fundo, a força do Shahed 136 não está apenas em seu preço baixo, mas em como o Irã consegue mantê-lo barato sem perder a funcionalidade. Aqui reside um segredo raramente discutido. Uma das chaves principais é a engenharia reversa. O Irã é conhecido por ser bastante agressivo no estudo de tecnologia estrangeira, seja de drones que caíram, foram capturados ou até mesmo fragmentos de sistemas que foram reanalisados com sucesso. Em vez de copiá-los exatamente, eles simplificam os projetos. O resultado não é a versão mais avançada, mas uma que é eficaz o suficiente e muito mais fácil de produzir. Depois, há um fator que foi inicialmente considerado uma fraqueza: as sanções internacionais. Quando o acesso à tecnologia ocidental foi restringido, o Irã foi forçado a encontrar outras maneiras. Eles construíram seu próprio ecossistema, desde pesquisas universitárias e indústrias militares, até uma rede de fornecedores semi-civis. Essa necessidade lentamente se transformou em uma vantagem, porque eles não dependiam de uma única fonte ou de uma única cadeia de suprimentos. O mais interessante é que muitos dos componentes do drone não são itens de nível exclusivamente militar. Alguns relatórios mencionam até que motores como o MD-550 utilizados podem ser rastreados até plataformas comerciais, vendidos livremente em mercados globais. Isso significa que componentes essenciais podem ser obtidos sem passar por canais militares oficiais e rigorosos. O efeito é significativo. Drones como o Shahed 136 não são projetados para serem os melhores de sua classe. Eles são projetados para serem continuamente produzidos, usados e substituídos sem um grande fardo de custo. Em muitos casos, esses drones são projetados para serem sacrificados desde o início. O que inicialmente parecia uma solução local evoluiu para um fenômeno global. O Shahed 136 não é mais apenas uma arma pertencente a um país. Ele mudou a forma como o mundo vê a guerra. Desde que foi introduzido pela primeira vez por volta de 2021 e subsequentemente usado massivamente no conflito Rússia-Ucrânia, este drone provou uma coisa importante: a quantidade pode rivalizar com a qualidade. O paradigma da guerra começou a mudar. Anteriormente, o poder militar era sinônimo da tecnologia mais avançada e cara. Agora, o conceito de massa de precisão está começando a dominar. Armas que não precisam ser perfeitas, mas podem ser produzidas em grande número para pressionar continuamente o oponente. A Rússia não está apenas usando, mas também reproduzindo este drone com base no projeto iraniano, demonstrando a facilidade com que o sistema pode ser replicado e escalado. Mais interessante ainda, o efeito não para por aí. Os próprios Estados Unidos estariam fazendo engenharia reversa do Shahed para desenvolver sua própria versão, como no programa Loki. Em operações militares recentes, esses drones adaptados já foram usados em combate. Isso marca uma grande mudança. O que antes era descartado agora está sendo adotado. A adoção da filosofia do Shahed por uma potência como os Estados Unidos
É o reconhecimento tácito de que a superioridade tecnológica absoluta não é mais uma garantia de vitória. Representa uma mudança doutrinária fundamental, onde a eficiência de custo e a capacidade de produção em massa se tornam tão estratégicas quanto o desempenho técnico de ponta. Por outro lado, a Ucrânia está desenvolvendo métodos de defesa mais baratos, desde abater drones com canhões de caças até criar versões econômicas de interceptadores. Essa abordagem agora está sendo considerada por outros países, inclusive na região do Golfo. O fenômeno está se espalhando ainda mais. A China está desenvolvendo drones como o ASN-301, com um design semelhante. Turquia e Egito também estão adaptando o conceito. Até mesmo colaborações de produção transnacionais estão começando a surgir. Isso significa que não é mais uma tendência temporária, tornou-se um novo padrão. E aqui reside seu maior impacto. A guerra moderna não é mais apenas sobre quem tem as melhores armas, mas sobre quem pode se adaptar mais rápido à nova realidade, barata, massiva e sustentável. Drones como o Shahed 136 abriram a porta para uma era onde a inovação nem sempre vem do luxo tecnológico, mas de uma eficiência que força todas as partes a mudar. Ao final do conflito conhecido como a Guerra dos 40 Dias, um fato começou a surgir. O Irã não havia realmente esgotado seus recursos. Relatórios indicam que quase 40% de seu estoque de drones de ataque permanece, incluindo o Shahed 136, que dominou os ataques. Isso significa que o que aconteceu foi provavelmente apenas uma fração de sua capacidade total. Ainda mais interessante, novas variantes como o Shahed 136B, com maior alcance e tecnologia mais avançada, nem sequer foram totalmente utilizadas. Então, a questão agora não é o que já aconteceu, mas quão maior pode ser a próxima escalada se essas capacidades totais forem de fato empregadas.